prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser.
Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. A paz do Senhor, amados. Estamos aqui para dar continuidade. Tivemos uma introdução, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos agora para continuarmos. E nós já vamos estar orando pelo nosso caderno de oração, muitos pedidos ali. E nós sabemos que há uma carência muito grande da intervenção de Deus nas vidas, nos lares, nas famílias, não é? Eu fiquei muito alegre de ver aí
os irmãos já chegaram na minha primeira parte, que essa parte é feita pelo meu auxiliar técnico, pastor Wesley. E agora nós vamos estar orando pelos pedidos. Você que está nos assistindo é muito bem-vindo, né? Estava vendo aí a Elaine Cristina, a minha sobrinha querida, Kika, era conhecida por esse apelido, né? Louvado é o nome do Senhor. Está aí a Zilda Santos, bem-vinda. Josiane Matos, bem-vinda, queridas. Deus abençoe. Estamos aqui hoje ao nosso estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre o sono da alma, não é? Há muito a aprendermos nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo tem uma boa instrução, boas instruções para nós nesta noite. Vamos orar pelo nosso caderno de oração que já passou com os nomes, com os pedidos. E agora nós vamos estar pedindo ao Senhor a sua intervenção em cada pedido ali colocado, como aqueles que porventura vierem a serem colocados durante esta live, esse estudo. Amém? São bem-vindos todos. É um prazer enorme ter vocês comigo nessa live. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia que nos tens concedido, pelas vitórias, pelos livramentos, pelos trabalhos realizados, Pai, que o Senhor tem feito através dos seus servos, como há pouco víamos no clamor das 18 horas, Simone Braga fazendo Simone Braga fazendo aquele lindo trabalho. Ó Deus, como é importante termos esses momentos onde as tuas servas manifestam o seu trabalho, a sua participação, como diz Elci Santana, o maior circo de oração do mundo. E é verdade, porque todas as 18 horas as tuas filhas estão trazendo essa palavra de incentivo, essa palavra de oração, Pai. Nós te agradecemos pela vida das tuas filhas, continua usando elas poderosamente, Pai. Agora o nosso caderno de oração, com todos os pedidos que foram colocados e que passaram, Pai, tu sabes das necessidades de cada um daqueles que colocou o nome dele, ó Deus, e nós colocamos nesse caderno de oração, Pai. Entra com providência, responde cada um segundo a sua necessidade, Senhor, porque as tuas mãos, é a tua presença, é a tua direção, é a tua intervenção, Pai, que faz toda a diferença, ó Deus, nas nossas vidas. Eu oro também pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre estes homens que governam esse país, Pai, e sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Dá que nós, teus servos, possamos cumprir a nossa missão de te mostrar como um Deus único e verdadeiro para este mundo tão distante de Deus, ó Senhor, e que precisam do Senhor. E a nossa missão é ir pregar o teu evangelho, Pai. Dá que nessa live possamos estar atingindo vidas, lares, famílias, sendo canais de bênçãos para eles, Pai. Ó Senhor da glória, oramos lá pela Ucrânia, aquele país que está vivendo dias difíceis de guerra, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre todos eles, nós entregamos em tuas mãos, Pai. Agora, Pai, eu quero te pedir a tua bênção para este momento, como vamos estar ministrando a tua palavra, que a tua graça, que a tua capacitação venha sobre este pequeno servo, Pai, para poder transmitir a tua palavra e que o teu povo seja abençoado, Pai. A nossa oração, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, todos são bem-vindos. Está aí o nosso irmão Adriano Almeida Santos. Que bênção ontem, né, querido? Ali no Parque Paulistano, estávamos ali, né, com obreiras, um trabalho muito maravilhoso que o Senhor nos deu ali, né? Verdade mesmo, irmão. Simone Braga da Silva está aí. Um abraço, querida, parabéns pelo trabalho, foi muito abençoado. Então, ali, não é, pudemos receber um pastor no nosso ministério, que agora vai fortalecer, né, o nosso ministério como um todo, né? O nosso pastor, deixa eu ver aqui o nome dele, que a memória veio, Danilo, pastor Danilo, estava lá conosco, trouxe uma palavra muito maravilhosa, e é muito interessante, irmãos, é que a internet não estava boa, eu não consegui gravar, foi pena.
até a mensagem que por misericórdia o Senhor nos deu, ela faltou partes da mensagem, mas o nome do Senhor foi glorificado, isso que é importante, amém? Mas, queridos, agora eu quero convidar vocês, hoje nós vamos falar sobre o sono da alma, não é? Ainda estamos falando sobre a ressurreição, não é? E sempre há alguns que pensam que quando a pessoa morre, não é? Então que elas estão dormindo, é chamado sono da alma. Rosimeire da Silva Santos, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor então com um cântico de abertura, é o 183 da nossa harpa. Abra sua harpa aí no 183 e vamos louvar ao Senhor agora. Glória a Deus. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Com meu poder foi que ressuscitou, em liberdade aos presos proclamou, tremendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Em riso, canto dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou, parte pra Galileia ordenou, e a promessa santa revelou, poder do alto eu vos dou, pois ao meu Pai pedindo eu vou. Ressuscitou, aleluia, para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Jesus a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou, eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai Jesus está, por sua esposa suplicando já. O mundo disto não cogitará, porque não vê a luz que brilha lá. Muito breve Cristo voltará, mas só os seus ao céu levará. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Glória a Deus, ressuscitou e está vivo, glória a Deus, e voltará para buscar a sua igreja, amém, queridos? Então, nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Hoje o nosso tema ele está exatamente aqui no 1 Coríntios, no capítulo 15, falando ainda de ressurreição, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui arrumando já o nosso louvor. Graças a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos começar o nosso estudo. Amém, queridos? Na quinta-feira próxima passada, eu não pude fazer a ministração porque o Facebook
meu estava parado. Mas eu estarei fazendo hoje com vocês. Amém? E deixa eu fazer agora a conclusão do último estudo que tivemos, né? Porque nós estávamos estudando sobre a plenitude dos tempos, não é? Terminamos a plenitude dos tempos, que significa basicamente o momento apropriado de acordo com o decreto de Deus para que sua vontade seja cumprida, né? Isto quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações precedentes estabelecidas por Deus se completam, ou seja, é o tempo certo. Então, a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período. Então, como houve, não é, a plenitude dos tempos para a primeira vinda do Senhor, haverá a plenitude dos tempos para a segunda vinda dele. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre este assunto. Vamos estudar sobre o sono da alma, ou o que acontece quando morremos. Você já estudou sobre isso? É muito interessante, porque hoje, quando nós ligamos a internet, há muitas instruções sobre a vinda de Jesus, há uma pregação que Jesus já veio, enfim, há muita discussão, há muitas palavras, mas, amados, nós, graças a Deus, nós temos uma bússola, nós temos a palavra de Deus, não temos por que nos inquietar pelas diversas interpretações ou narrações que esse ou aquele faz. Procure sempre como os bereanos, eles estavam sempre examinando nas Escrituras para ver se as coisas que estavam sendo ensinadas tinham base aqui, não é? E eu vou me lembrar e repetir, como sempre faço, né? Que está escrito em 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então é segundo a palavra de Deus que o pastor ministra. Eu nunca vou falar do que eu acho ou de que alguém revelou. As revelações, as visões, as profecias são ornamento da igreja, mas são acessórios. A direção da igreja está aqui, ó. A palavra do Senhor tem que estar. O próprio Jesus disse, convém que se cumpra toda a escritura que estava dita com respeito a ele e continua sendo para a igreja também. Mas vamos começar, né? Eu vou aproveitar o estudo da Enciclopédia Histórica Teológica da Igreja Cristã, do editor Walter Well e de João Tomás de Aquino. Nós temos aqui algumas instruções preciosas que eu coletei para estar exatamente estudando com vocês. Vamos lá. O sono da alma é um ensino de que no período entre a morte e a ressurreição, que ocorrerá no futuro, a alma fica em um estado de inatividade, uma espécie de ato de dormir. E esse ensino é promovido por grupos como os Adventistas e os Testemunhos de Jeová. O que a Bíblia ensina sobre o assunto? Irmão, sempre. Olha o que está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós temos aonde nos embasar, aonde buscar a instrução para fazermos aquela caminhada firme e segura. Vamos lá, o que a Bíblia ensina sobre o assunto? Que é o mais importante, buscarmos a instrução da palavra. É correto dizer que assim como o corpo, a alma, que a alma e espírito também morre e fica inativa? Vamos lá. Esse texto defenderá que o ensino do sono da alma está errado à luz das Escrituras. Deixaremos que os textos bíblicos falem por si mesmo. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar de que o conceito de dormir, quando aplicado à morte, é necessariamente uma metáfora. Essa metáfora é usada diversas vezes na Bíblia. O uso da palavra dormir. Vamos aprender? São palavras mais amenas, né? E até poéticas, usadas para lidar com mais tranquilidade com esse duro momento para o ser humano. São figuras de linguagem chamada de eufemismo, né? Essa palavra eufemismo quer dizer, né? O que quer dizer eufemismo? Palavra, locução ou acepção mais agradável de que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de uma palavra, seja que buscam suavizar algo. Nós vamos encontrar
o primeiro, vamos dizer, pelo menos num bem antigo, usar o eufemismo, é Jesus quando está conversando com seus discípulos. Quando você lê lá em João, capítulo 11, de 11 a 14, nós lemos assim falou, e depois disso, disse-lhes, Lázaro, que era exatamente aquela informação de Lázaro doente, e que Lázaro, as irmãs de Lázaro, manda buscar o Senhor, não é? Então, olha o que Jesus assim falou, depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O Senhor sabia que Lázaro estava morto, mas ele usa aqui numa expressão suave, ele está dormindo. Amém? Vamos lá. Disse, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Nós vamos encontrar muitas citações da Bíblia onde vai falar que dormiu, que está no sono. Nós temos lá em 2 Reis 14:6, onde quando Joás vai falar sobre Joás, está 2 Reis 14:16, descansou, dormiu Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Em Daniel 12:2, lemos também, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu ainda vou ler Mateus 9:24, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Então nós vamos ver que a pessoa quando está dormindo, ela está praticamente fora do ambiente, vamos dizer assim, como interagir. Você está dormindo ao sono. Então diz um professor, né, que é o André Sanches, que pelo fato da pessoa dormir, estar naquela posição igual ao morto, então que se fala do sono, dando assim, como usando essa expressão do eufemismo, não é? Uma palavra suave, para não falar morreu, é forte. Então procura-se desde a antiguidade dar uma palavra mais suave, e alguém vai e faz uma doutrina, é pena, não é? É pena, pessoas inteligentíssimas, mas criam as suas doutrinas e passa a ser a hermenêutica da sua denominação. Então já lemos aqui João 11, né, de 11 a 14, e vou ler agora Atos 7:60. O que está escrito em Atos 7:60? Então ajoelhou-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Aqui está se tratando de Estevão, né? Com estas palavras, adormeceu. Então, aí essa doutrina pega como base aí, diz que as pessoas estão dormindo. Deixa eu continuar. Em Atos 13:36, lemos, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Bem, agora vamos para Coríntios. 1 Coríntios 15:6 e 18:21 diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Presta atenção que é aquela palavra suave para dizer quem dormiu. É a Márcia, dorme no Senhor. Para que falar que ela morreu? Fala que ela dorme no Senhor. A gente não usa essa expressão. Mas o que dorme não é a Márcia, é o corpo dela, que está ali dormindo. Ela está viva na presença de Deus. Nós vamos esclarecer isso para frente. 1 Coríntios 15:6, 18, 21 diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos, já falei, né? O 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Aí vocês estão vendo que a palavra dorme está aqui no lugar dos que estão mortos. É uma questão de, eu vou repetir, né? Uma palavra mais suave, mais branda, de modo que a pessoa com quem nós estamos dialogando, né? A gente não fala em morte, que morte é uma palavra forte, na verdade, ninguém gosta dela. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, né? Vamos lá. Agora, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15, é aquele texto que nós estamos sempre lendo, né? Queremos, porém, irmãos, que não sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança, ó, aos que dormem, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aqueles que creem em Jesus, não é, ressuscitarão e ele os trará de volta na sua vinda. O verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Sempre essa palavra está no lugar do morto. Amém? Em 2 de Pedro 3,4 diz, e dizendo, onde está esta promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, a maioria desses textos está relacionada à ressurreição. Veja os contextos e fica claro que o foco dos mesmos está no corpo e não no espírito e alma, porque quando a Bíblia fala em alma aqui, louva, a alma é a vida do corpo, é o espírito que está sendo citado junto com a alma. É bom entendermos isso, mas eu, como já expliquei na outra aula, não vou ficar repetindo, né? O foco dos mesmos está no corpo e não no espírito e alma daquele corpo, vamos lá, o corpo que está dormindo. Assim, o erro do ensino do sono da alma é aplicar à alma aquilo que as Escrituras falam a respeito do corpo. O que está dormindo é este corpo. Quando a Márcia subiu para o encontro do Senhor, nós vamos mostrar isso nos textos, o que acontece? O corpo dela foi sepultado. Quando o meu corpo descer à sepultura, um novo cântico a minha alma entoará. Né? Então nós de fato não estamos, a Márcia não está lá naquela sepultura, não tem como estar, nem Jesus ficaria, apesar do que ele ressuscitou, amém? Mas ele voltou, né? E ela vai voltar, ele vai trazê-la na ressurreição. Vamos lá, a metáfora do sono do corpo aponta para o fato de que as pessoas mortas não deixam de existir, mas seus corpos estão em estado de inatividade, adormecido, o corpo sim, até que sua alma sejam novamente unidas aos mesmos, não é? Então está aí, a alma, o espírito sai do corpo, vai voltar para o Senhor, só que essa volta para o Senhor é condicional, não é incondicional, é condicional. Por que condicional? Porque nem todos que saíram de Deus poderão voltar para Deus. Quando lá em Eclesiastes 12:7 diz, e o corpo volta ao pó, como era, o espírito volta a Deus que o deu. Mas Jesus foi contundente. Olha o que ele diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, para você voltar para Deus, você tem que aceitar Jesus, porque ele é a ponte. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é o único que vai dar vida. Daí nós vamos provar biblicamente aonde está a alma, a vida, o espírito do ímpio e o do salvo. Eles estão em lugares distintos. Um está na glória e o outro está no inferno. Não tem meio termo, nem outro meio de se resolver isso. Mas vamos continuar. Mas enquanto a alma, qual a situação das almas dos que morreram? Vamos lá. A evidência bíblica aponta para o fato de que essas almas estão vivas e conscientes, seja em um estado de alegria na presença de Jesus Cristo, ó glória a Deus, né? A alma daqueles que creram, ou seja em um estado de sofrimento. Não tem meio termo, né? Já Gênesis 5:24 diz assim, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Lucas 9:30 e 31 diz, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. No 31 diz assim, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém, da sua morte. Então vocês vejam que, né, a gente poderia falar, mas Elias não morreu, mas Moisés morreu e foi sepultado. Não importa a situação em que Elias está lá, como Enoque também, não é? Eu não vou entrar em discussão em pontos que a Bíblia não é clara. E eu aprendi quando estudei no seminário que não falar com certeza o que a Bíblia não fala com clareza, não é? Porque nós nunca vamos esquecer daquela palavra que o Senhor deu, não é? As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então vamos ficar em paz. Mas deixa eu continuar o nosso estudo. Lucas 16.
22 a 23, nós vamos ver aqui exatamente assim, não é? Contando o destino das pessoas quando morrem. Olha lá o que diz lá. Aconteceu que morreu o mendigo, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui está representando exatamente o salvo. Ele morreu, ele vai para a presença do Senhor. Não é isso? Mas o texto continua. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí você diz, ele foi sepultado, foi sepultado. Agora o verso 23 vai dizer assim, no inferno, olha onde é que o rico estava. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Não é? Então veja bem, para onde vão os salvos? Eles vão para a presença do Senhor. Jesus foi contundente quando viu a igreja pregar. Ide, prega o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Não há meio termo, não há meios que as religiões e as ideias humanas tentam encontrar para um apoio ou suavizar isso aí. Isso aí é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse, né? Lucas 20, 37 e 38 disse assim, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Uns vivem lá no inferno, infelizmente estão lá, e outros na glória. Irmão, a nossa chance está do berço ao caixão. Eu prego isso, meu irmão, tua chance está do berço ao caixão. Não adianta, mas essa pessoa é muito boa. Lá no céu não vai entrar pessoa boa, lá no céu vai entrar pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Por isso que ele colocou como uma condição sine qua non. A palavra sine qua non quer dizer sem a qual não. Eu sou olha o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós vamos ver aqui em Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade de que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui ele disse isso para aquele ladrão que se converteu na hora da morte, não é? Ele estava ali, olhou Jesus, o seu companheiro criticou, mas ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu, irmãos. Alguém disse para mim uma vez, coitado daquele ladrão, né? Ele não vai ter galardão nenhum porque ele não trampa. Falou, meu irmão, o que mais se ouve é que aquele homem, quando todos fugiram, deram as costas para o Senhor, ele testemunhou de Jesus para aquela multidão que estava assistindo a crucificação. Ele tem um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fez uma promessa que nunca vai cair. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então está aí, com certeza ele está lá. Em Atos 7, 55 a 59, nós vamos ver Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Não é? Ele estava ali testemunhando e fora preso porque ele estava testemunhando do Senhor. Não é? E nós vamos ver que aqueles homens se lançaram contra Estevão e o apedrejaram, né, para vê-lo morrer. Né? E Estevão, na hora da morte, ele olhou para aqueles homens cheios de ira, cheios de ódio, e ele cheio de amor, porque o crente é assim, ele é perseguido, mas ele não persegue, ele é odiado, mas ele não odeia, ele ama. Como é que pode, pastor? Eu amo uma pessoa que me odeia, que me persegue, quer ver a minha ruína. Ame, ore por ele, porque você tem um Deus que é por você, e ele está te vendo, e ele vai intervir na sua luta, né? E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito, não é? E então, o que acontece? Não lhes imputes este pecado. Quer dizer, ele perdoou e morreu perdoando, morreu amando. É o que os cristãos têm que fazer. Nós vamos encontrar Paulo lá em Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Em Filipenses 1, 21 a 23, nós vamos encontrar uma declaração de Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Agora ele vai continuar, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto. Tendo desejo de partir, está dormindo na cova? Não. Tendo desejo de partir, está com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele sabia para onde ia, ele já tinha estado lá no lugar para onde ele foi. Está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala que conhece um homem, se na carne, se no, fora da carne, não sei, Deus o sabe. Foi ao terceiro céu, foi ao paraíso, lá para onde o ladrão foi, lá para onde os santos vão para estar com o Senhor. Estão lá, esperando o dia da ressurreição, que voltarão com o Senhor, para então o milagre de o corpo ressuscitar que está dormindo. É o corpo que está dormindo, não é o santo nem a santa, e nem o perdido também, está no inferno, como aquele rico estava lá querendo, lembrando dos irmãos que iam para o mesmo lugar que ele. Mas a decisão é aqui, é ouvindo a palavra, é aceitando Jesus para mudar o destino. É o mais importante de todos nós, queridos. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 9 a 10 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, aqui está falando da morte, ou vivamos juntamente com Ele. Em Romanos 14, 9 ele diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Em 2 Coríntios 5, 8, aqui dá uma instrução bem interessante. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Deixar este corpo e para estar com o Senhor, né? Esse texto deixa claro que quando deixamos esse corpo, os salvos vão para junto de Cristo e os perdidos para o inferno, como está lá em Lucas 16, 19, 31, que é a história do rico e do Lázaro. Lá em Apocalipse 6, 9 a 11, nós lemos: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós estamos partindo daqui, mas estamos ficando na presença do Senhor, que é muito glorioso. Bom, eu acredito que os textos acima deixam muito claro que as almas daqueles que morrem não ficam em estado de inatividade ou sono, mas em um estado consciente, gozando o consolo e até orando a Deus por justiça, não é? Assim, no chamado estado intermediário, as almas não estão dormindo, mas ativas, experimentando os primeiros frutos, resultado daquilo que sua fé ou falta de fé resultou, ou seja, gozo daqueles que estão com o Senhor e danação. Essa palavra é horrível, né? O que significa a palavra danação? Decadência moral ou material, completo prejuízo, ruína, condenação às penas do inferno. É isso que é danação. Para completar a história das almas, vale lembrar que o testemunho bíblico afirma que todas as almas serão ressuscitadas para o julgamento final. Então, haverá alegria eterna em corpo e alma para aqueles que creram, e no sofrimento eterno em corpo e alma para aqueles que não creram. Você creu, você aceitou. Há muitas pessoas que deixa para depois. Tem pessoas que até eu gosto de ver o senhor pregar, mas eu não vejo muito tempo. Eu dou uma olhadinha e saio fora. Tem a novela para ver, tem o filme, ou enfim, outras coisas que tomaram o primeiro lugar na sua vida. Eu vou continuar fazendo a minha missão, né? Eu vou continuar, porque Jesus também continua fazendo a missão dele, entrando nas vidas, entrando nos lares, abençoando as vidas para aqueles que querem, para aqueles que buscam. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas ele não vai arrombar a porta, nem vai descer pelo telhado. Ele vai como cavalheiro que é. Ele não força ninguém a nada. Ele convida, ele deu a vida por nós. Ele está nos esperando na glória, mas ele quer que você faça isso de maneira voluntária. É uma coisa de coração. E aí eu vou lembrar que está lá em João 5, 25 a 29.
Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ao 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, é agora, é do berço ao caixão que estão todas as nossas oportunidades. Mas o Senhor vai continuar convidando, não é? A igreja trabalhando, as mensagens, as irmãs estão às 18 horas, o pastor Wellington está às 6 da manhã, os varões, os pastores e obreiros estão ao clamor do meio-dia. Quando chega 15 para meia-noite, à meia-noite, pintar o pastor Elci Santana, esse homem de Deus, toda a madrugada, iniciando, pregando, e assim a palavra de Deus está de canto a canto, de manhã à madrugada, não é isso aí, minha irmã Simone? E assim nós vamos fazendo, cumprindo a missão que Deus nos deu. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E Romanos 6,5 diz: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 1 Coríntios 6,14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Agora nós vamos para o capítulo que trata exatamente da ressurreição, onde nós temos mais informações sobre o assunto. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 15, lá vamos nós, né? Fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Olha de novo a palavra dorme aí, né? O verso 21 do capítulo 15. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Adão trouxe a morte, né? Em Adão todos morreram, está aqui no 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. A palavra vivificado quer dizer da vida, que dá vida, né? Vamos ter vida em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. O 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Como viremos? Como será o nosso corpo? Aí a gente pergunta, né, Simone, como é que o Gênesis vai levantar sem cabelo? Com certeza não. Se é que eu vou descer a sepultura, porque de repente eu vou ser transformado e subir com vocês, vai depender da hora, mas isso não vem ao caso. Vamos conhecer então, ó. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora Paulo vai dizer, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, aleluia, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, agora Paulo vai dizer que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia é muito clara com relação ao que acontece com os corpos e as almas de todas as pessoas que morrem após a vinda do Senhor Jesus. O corpo entre um estado de inatividade e decomposição, que a Bíblia chama metaforicamente de dormir. A alma dos cristãos
entre imediatamente na presença de Cristo. Coisa gloriosa, né? Em um estado de consciência e de alegria. Irmãos, não é brincadeira. Uma vez Jesus, conversando comigo, foi em 1986, ele disse: você não vai parar, você vai rodar esse país, você só vai descansar quando eu te trouxer para descansar comigo. Oh, irmãos, eu tenho isso como uma palavra muito maravilhosa e de fato nunca mais parei, rodando de um lado para o outro, fazendo a obra aqui, ali e acolá, e eu dou glória a Deus. Agora eu vou fazer 76 anos agora, no mês de maio, completo 76 anos, e estou pedindo ao Senhor para me revigorar. Ontem eu estava no Parque Paulistano, estou lá o pastor Osmar, disse: Deus está trocando seus ossos. Eu falei: misericórdia, vai botar ossos novos aqui? E aí botou uma porção de bandeira nas minhas costas, disse assim: olha só, tem bandeira dos países, falou: olha para onde você vai. Eu falei: irmão, condições nenhuma eu tenho, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Às vezes você: mas eu não posso, porque eu não sei, mas eu não posso, porque... Meu irmão, nunca diga, se Deus chegou e disse assim: você vai fazer isso, amém, Senhor, eis-me aqui, envia a minha. Glória a Deus. Deus não é medido pelo tamanho, pela capacidade, nem pela condição humana. Ele é todo-poderoso. É só você crer e deixa Ele te usar. Mas eu não tenho capacidade, mas Ele tem. Mas eu não tenho dinheiro, mas Ele tem. Aqui está um homem que tem vivido pela misericórdia de Deus. E eu já tive dias de não ter nada na mesa para comer. E eu só disse: Senhor, e agora? O Senhor de manhã mandou alguém no banco tirar dinheiro e levar para mim. Deus que fala, Deus que faz, Deus que te acompanha. É esse Deus que nós servimos, querido. Amém? Deixa eu continuar. A alma dos cristãos entra imediatamente na presença de Cristo em um estado de consciência e alegria. Essa alegria ainda é incompleta, pois a justiça de Deus ainda não teria sido feita de maneira completa. As almas daqueles que não creram entram em um estado de sofrimento. Já saiu daqui desesperado. Você já viu o rosto do ímpio quando morre? Aquele rosto de pavor, porque ele vê os demônios, ele vai para o inferno. Ah, mas ele foi tão bom, a família é tão rico, o jazigo dele custou não sei quantos milhões. Não importa nada disso. Que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todas as almas vão ressuscitar para o julgamento final. Os cristãos vão usufruir do novo céu e nova terra, e os que não creram serão lançados no lago de fogo. Agora eu vou fazer a conclusão, que a minha hora já está acabando. Agora é uma palavra de Jesus: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Eu vou ser rápido, que eu quero terminar. Esta geração, não no sentido de conjunto de todas as pessoas que vivam na mesma época, conhecida em mais ou menos 40 anos, mas no sentido de raça ou nação. Todas as coisas mencionadas por Cristo, lá no verso 23, 25, 26 e 27, não aconteceram antes de desaparecerem todas as pessoas que viveram na terra naquele tempo, mas todas acontecerão antes de findar esta geração, ou seja, o povo judaico, a nação judaica, a nação de judeus está aí. Amém? Não se pode, portanto, ensinar que Mateus 24, 15 a 20, se refere à destruição de Jerusalém no ano 70, ano Domini, como é conhecido, porque tinha de acontecer antes de morrerem todas as pessoas que então viviam naquela terra. Mateus 24, 34. A permanência dos judeus como nação é um dos maiores milagres diante dos nossos olhos. Qualquer grupo que compõe uma nação não pode permanecer em outros países muitos anos sem ser como nação absorvida e perder completamente sua identidade. Mas os judeus sem terra, nem rei, nem governo, espalhados e dispersos em todo o mundo durante 18 séculos, permanecem judeus. Interessante, né? Não é somente um testemunho incontestável da verdade das Escrituras, está lá em Jeremias 46, 28, é uma prova da certeza da volta de Cristo. Aqui eu tomei um ponto aqui: surpresa na eternidade. Alguém diz com muita razão
que haverá muitas surpresas na eternidade com respeito àqueles que esperamos encontrar lá. Jesus foi contundente quando alertou Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no outro verso conclui Jesus: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ainda acrescentou Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, é sério isso aqui. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu vou encerrar lendo esses 11 versículos de 2 de Pedro para o teu coração. E aqui eu coloco aqui como se fosse o GPS. GPS é aquele instrumento que nós colocamos no carro quando nós sabemos o endereço e ele nos leva exatamente no destino que nós queremos. E eu quero dizer como é o GPS que vai te levar à presença de Deus. Eu leio 2 de Pedro 1, eu vou começar do versículo 4 até o versículo 11. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência social, com a vossa fé virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Presta atenção que eu encerro aqui, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faze com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação de eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Agora é o verso 11 do capítulo 1 de 2 Pedro, queridos, assim fecha: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira. Não é, irmãos. Esse evangelho que está sendo pregado aí, que Deus quer o coração. Quem dera que você desse o coração. Quando a Bíblia fala em coração, não é esse músculo, não. Coração quer dizer a sua mente, a sua vontade, os seus pensamentos. É uma vida que vive para Deus. É isso que é o coração que a Bíblia fala. Dá a sua mente, os seus pensamentos, dá a sua vontade. Deixa Deus entrar na sua vida e se preparar para a eternidade. Amém, queridos? Eu encerro aqui agora o nosso estudo. Deus te abençoe, né? E nós estaremos continuando na próxima quinta-feira ainda sobre o arrebatamento da igreja, a escatologia do Apocalipse. Deus te abençoe. Eu vou orar e que possamos não esquecer. Hoje ainda temos 15 para meia-noite, à meia-noite e meia, nosso pastor Elci Santana com uma audiência com você e Deus. Amanhã de manhã às 6 horas é o pastor Wesley, não é? Que vai estar com a primeira hora, meio-dia, o clamor do meio-dia às 18 horas. Você já sabe, né? É o clamor das 18 horas com as nossas guerreiras do Senhor, né? Como Simone está aí conosco, né, Simone? Né? É uma das guerreiras que hoje estava lá fazendo este trabalho maravilhoso, né? E você é convidado. E você já sabe que no fim do dia o pastor Elci estará conosco. Amém? Eu vou orar por você. Obrigado pela sua presença e que Deus nos abençoe, nos guarde e nos prepare, não é? Para esse encontro glorioso com Ele. Amém, queridos? Nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de falar ao teu povo, Senhor.
que a tua palavra encontre lugar nos corações, despertando aqueles que estão adormecidos para acordarem, porque o Senhor está vindo ou Ele vai partir e precisa de estar preparado, Pai. Senhor, por aqueles que estão comigo aqui, aqueles que vão assistir através dos grupos como mensagem matutina pela manhã ou que vão entrar depois para assistirem no meu Facebook. Abençoe grandemente, Pai. Eu oro, entrego em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça de Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre do mal. Não esqueça que nós temos no sábado a nossa mesa redonda e no domingo, às 9 horas, Pastor Gênesis estará aqui com a Escola Bíblica. Estamos estudando o livro de 2 Coríntios e nós vamos estar meditando no capítulo número 12. Eu te espero no domingo, às 9 horas da manhã e até lá. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém.